Olá, muito boa noite. Começa agora aqui na Record News, eleições 2022, o voto na Record News. Uma cobertura multiplataforma com R7, Record, Play Plus e toda a estrutura do Grupo Record. Ao meu lado, Camila Busnello. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. E na noite de hoje, seguindo as premissas do Grupo Record de apoio à democracia, haveria um debate entre os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Messias Bolsonaro. Luiz Inácio Lula da Silva recusou o convite e não vai debater com o seu adversário. Portanto, seguindo as regras pré-estabelecidas com as campanhas, o Grupo Record fará uma entrevista com o candidato Jair Bolsonaro, do Partido Liberal. Vale destacar que, pela segunda vez, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva recusa o convite para debater com o adversário num momento tão importante, reta final das eleições, segundo turno. Mas é uma oportunidade também para o candidato Jair Bolsonaro apresentar suas propostas nesta sabatina, que terá aproximadamente 1 hora de duração, dividida em 3 blocos. Serão perguntas feitas pela apresentadora do Jornal da Record, Cristina Lemos, pelo repórter Tiago Nolasco, pelo comentarista aqui da Record News, Heródoto Barbeiro, e com a apresentação de Eduardo Ribeiro. Aliás, quem acompanha os bastidores desta sabatina e que acompanha não só os bastidores, mas toda a chegada do presidente Jair Bolsonaro aqui nos estúdios da Record, na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo, é justamente o apresentador da Record News, Rafael Algarte, que vai daqui a pouco falar como é que foi essa chegada. É bom lembrar, o Brasil hoje amanheceu com a notícia de Roberto Jefferson se recusando a cumprir uma ordem de prisão do Supremo Tribunal Federal. E o presidente Jair Bolsonaro, quando chegou aqui justamente no Grupo Record, falou sobre esse caso, analisou ali com seus representantes. E vamos então falar com o Rafael Algarte para saber como foi essa chegada, né, Rafael? Uma boa noite, sempre um prazer conversar com você, estar com você. Como é que foi então essa chegada e como é que está o clima aí nos bastidores para a entrevista de logo mais? Gustavo, uma ótima noite para você, para a Camila, que todos que nos acompanham aqui na Record News. Foi uma chegada ali por volta das 8 da noite. Nós acompanhamos essa movimentação mais intensa da imprensa que permanece aqui aguardando o início dessa sabatina com o presidente Jair Bolsonaro. E, obviamente, ele tocou no ponto central, que era desse domingo. A prisão de Roberto Jefferson e o episódio que nós acompanhamos durante toda a tarde. A chegada da polícia e dos agentes até a casa dele no Rio de Janeiro e dessa movimentação toda intensa. Durante a tarde, o presidente chegou a tuitar, usou a sua conta, dizendo que repudiava os atos que foram cometidos e que aguardava a ida do ministro da Justiça até a casa onde tudo isso aconteceu. Esse movimento ele foi realizado durante a tarde. Nós acompanhávamos aqui com a nossa produção essa chegada, esse processo de conversa e também o momento em que ele sai da casa junto com os agentes. Esse movimento ele foi muito delicado, também discutido aqui durante a entrevista e durante a coletiva com o presidente Jair Bolsonaro, principalmente no ponto que ele fala que não há a participação de Roberto Jefferson na sua campanha e que houve um movimento de fazer uma ligação durante todo esse processo. Muito se falava também de alguns outros movimentos realizados anteriormente. Ele rechaçou essas possibilidades. Também falou da não vinda do ex-presidente Lula, ao que, como a Camila anunciou na abertura do programa, o que foi orquestrado, o que deveria acontecer hoje é um debate com os dois candidatos para que eles pudessem apresentar suas propostas. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não compareceu, não aceitou vir mostrar de fato o que aconteceria. Nós estamos numa semana que é muito delicada. Nós falávamos aqui anteriormente como cada voto é importante nesse momento. Hoje, a partir então das 9h30, teremos esses planos de governo explanados, esses pontos que precisam ser explicados e, obviamente, essa movimentação do dia, que foi um ponto central e questionado durante a coletiva de imprensa, assim que ele chegou aqui nos estúdios da Record TV, vai ser um pouco mais esmiuçado, mostrar ponto a ponto o que aconteceu e, diferentemente, teremos, Gustavo e Camila, esse processo maior, é um tempo ali de 1 hora para pegar pontos que são muito específicos. A gente fala de economia, esse movimento em relação aos estados. Nós acompanhamos a ida do presidente essa semana para os principais colégios eleitorais, essa rotina também desse movimento de encontrar com os eleitores na região sudeste, onde estão os maiores colégios, é algo muito significativo. É importante a gente ficar atento no que vai ser dito, nas perguntas também que vão ser feitas, para conseguir explorar um pouco mais desse processo. Como eu falei, são poucos dias até o resultado final desse segundo turno e cada minuto, cada conversa, cada entrevista faz uma diferença que é enorme.
Fácil. Rafael, que está na sala de imprensa, um estúdio montado perto do estúdio principal, exatamente para que os jornalistas acompanhem essa sabatina, né, Rafa? Você vai trazer todos os detalhes, toda a movimentação por aí. Agora, a gente chama já, porque o candidato à presidência, Jair Bolsonaro, falou na coletiva sobre a prisão de Roberto Jefferson, que atacou os policiais com granadas e fuzil, e afirmou não ser aliado dele. Então, logo tomei conhecimento do fato em Levi Gasparian, determinei que o Anderson Torres assumisse pessoalmente o deslinde do caso. Falei para ele de imediato que em atire policial, o tratamento é de bandido. Ele se deslocou para Juiz de Fora, na expectativa de receber novas ordens de mim. E assim ocorreu. De lá de Juiz de Fora, determinou que fosse tomada providência para a prisão do Roberto Jefferson. Assim foi feito. Ato contínuo, determinei que ele fosse para o Rio de Janeiro conversar com os dois policiais e ver a situação de saúde de ambos policiais que sofreram ferimentos por parte de Roberto Jefferson. Aqueles que temam dizer que Roberto Jefferson é meu aliado, lembre-se que em setembro agora, ele entrou com uma notícia-crime contra a minha pessoa no Superior Tribunal Militar. Não existe qualquer ligação minha com o Roberto Jefferson. Nunca se cogitou ele trabalhar na minha campanha. Quem age dessa maneira está mentindo. Repito, ele entrou com uma notícia-crime contra a minha pessoa no STM, setembro último agora. No mais, não se justifica se referir a uma mulher da forma como ele se referiu. É injustificável isso daí. Mas também, quer dizer, a imprensa brasileira, que há poucos dias, a senhora jornalista Bárbara Gans Coletiva, Jair Bolsonaro falou sobre José Dirceu e Mensalão e também sobre o não comparecimento do candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva.
quem vença a eleição.
aqui o nosso compromisso com a democracia, com a liberdade e com o mais completo acesso às informações. Enfrentando as principais questões e não fugindo delas, que se resolvem os problemas reais do nosso país. Como previsto entre protocoladas nas da ausência de Lula, nós vamos falar. Quebrado em poucos anos. Se o PT voltar a administrar o Brasil, ele vai quebrar tudo aqui no Brasil. E, obviamente, os fundos de pensão. Obviamente, o dinheiro que nós arrecadamos para pagar você, aposentado rural, você, aposentado do INSS, você, servidor público, civil e militar. E eu perguntaria para ele, Lula, você não deveria estar em casa, já que você foi agraciado por amigo lá do Supremo Tribunal Federal? Você não tem vergonha de deixar esse legado para nós e estar disputando uma eleição novamente?
Presidente, que avaliação o senhor faz da atitude do ex-deputado Roberto Jefferson, hoje pela manhã, que recebeu a bala agentes da Polícia Federal que tentavam efetuar a prisão dele depois das ofensas à ministra Carmen Lúcia do Supremo e também do descumprimento das medidas que definiam a prisão domiciliar dele? Eu pergunto, o senhor teme que isso respingue negativamente na sua campanha? E mais, o que é que o senhor diria ao eleitor que insiste em apoiar atitudes como a do ex-deputado? Olha, tão logo tomei conhecimento, foi feito contato com o ministro da Justiça, que é um delegado da Polícia Federal, Anderson Torres, para que ele acompanhasse o caso, se deslocasse para perto do episódio, como ele foi para Juiz de Fora, e disse para ele que o tratamento dispensado ao senhor Roberto Jefferson deveria ser o de bandido, porque quem atira em policial, bandido é. E, obviamente, eu não poderia falar nada mais com a imprensa, porque a captura do Roberto Jefferson estava em andamento. Obviamente, se eu tivesse falado qualquer coisa mais cedo para a imprensa, a não ser uma nota que eu dei nos meus tweets, tá, eu poderia estar comprometendo o bom andamento da operação. Obviamente, tem gente aí, em especial outro candidato, o Fujão, que a gente poderia estar combatendo aqui, quer tirar proveito político disso. Primeiro, diz que o Roberto Jefferson coordena a minha campanha e é meu amigo. Ele não coordena a minha campanha. E não tem nada de amizade. Tanto é verdade que agora, em meados de setembro, ele entrou com uma queixa-crime contra o Superior Tribunal Militar, contra a minha pessoa e o do senhor ministro da Defesa por prevaricação. Ou seja, quem me processa, não pode alguém achar que ele é meu amigo. O que ele fez, o que ele queria aqui, o que ele está querendo, buscando da justiça militar, são questões ligadas ao autoritarismo. E o nosso governo não se presta a isso. Agora, no mais, eu quero deixar bem claro, repudio também a maneira como o Roberto Jefferson se referiu à senhora ministra Carmen Lúcia. Nenhuma mulher deve ser tratada dessa maneira. Agora, deixo claro, a jornalista Bárbara Gância, jornalista, ofendeu a minha filha no dia do aniversário, no dia que ela estava completando 12 anos, com um palavreado mais forte ainda do que o Roberto Jefferson se referiu à senhora Carmen Lúcia. Também, há poucos dias, a senhora Sâmia Suragi, procuradora-geral do Estado de Alagoas, se referiu à primeira-dama, minha esposa, Michele Bolsonaro, como vagabunda. Ou seja, nós somos vítimas do crime de ódio dessas pessoas, e não o contrário, como o Fujão aqui deixa transparecer e me ataca de forma caluniosa. Nós não passamos pano para ninguém, diferentemente do Lula.
É uma pessoa que não tem qualquer respeito com a família, com pastores, com padres, que apoia ditaduras fora do Brasil, como a de Ortega, que persegue padres, que expulsa freiras, que corta canal de televisões, como a da CNN, entre
porque falo palavrão de vez em quando. E eu tenho falado, falo palavrão, mas não sou ladrão. Eu dou o melhor de mim. A minha educação no interior aqui de São Paulo é o pai que olhava para você e você obedecia. Depois fiquei 15 anos no Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro tem uma boa instrução, mas a educação fica um pouco no segundo plano nos seus exercícios. Talvez a minha forma de agir e ser um pouco rude no palavreado é que afastou algumas pessoas. E eu quero dizer para elas, eu me desculpo, tá? Eu estou fazendo o melhor de mim. Eu sou um gestor. Eu escolhi uma equipe de ministros nunca visto na história do Brasil. Não é o Paulo Guedes apenas, é o Tarcísio, é o Marcos Pontes, nosso astronauta, é a Tereza Cristina, é a Damares, é o Fábio Farias, entre tantos e tantos outros. É o Onique Lorenzoni, lá no Rio Grande do Sul. E são pessoas que deram conta do recado. Essas pessoas passaram por um momento difícil, a pandemia. Nós demos conta do recado. O outro lado, que não é acusado disso, enquanto esteve no governo, só praticou corrupção. Até durante o meu governo, o consórcio do Nordeste, do senhor Carlos Gabas, ex-ministro Dilma Rousseff, desviou 50 milhões de reais, com a conivência de Rui Costa, ex-governador da Bahia. Ou seja, tivemos nordestinos morrendo por falta de ar, porque dinheiro que era para comprar respirador não foi comprado, foi desviado. Inclusive dinheiro gasto em loja de maconha. E, lamentavelmente, a CPI não quis investigar isso daí. Então, muitas vezes, toma conhecimento dessas notícias e se exalta. E daí fala um palavrão ou outro. Me desculpa, pô. Mas é a minha indignação. Muita gente se preocupa apenas com o que eu falo e não com o que eu faço. Olha o Brasil como está. Compare o Brasil com o resto do mundo, em especial com alguns países aqui na América do Sul, como a Colômbia, Venezuela, Argentina, Chile, mas lá na região central ali, a Nicarágua. Esses presidentes todos são amigos de Lula. Todos não têm nenhum respeito com a família, nenhum respeito com o dinheiro público. Pegaram os seus países e afundaram os seus países. Chile e Colômbia estão passando um momento difícil na economia há poucos meses da assunção dos seus respectivos ministros. E lá eles falam manso, falam bonito até, são bastante afáveis. Mas, na prática, quem sofre é o povo com um comportamento manso, mas, na verdade, com ações terríveis para todo mundo. Eu peço a vocês, vocês não estão elegendo um presidente num desfile de etiqueta ou de moda. Sou eu, estou aqui para servir a minha pátria. Sempre tive orgulho da minha vida de militar, servir a pátria, fardado, e agora estou servindo a pátria de paletó e gravata. Esse é o meu compromisso. Olha como é que está o Brasil. Você vai, por exemplo, anular seu voto, porque eu falo um pouco grosso, eu nunca paguei vexame em nenhum lugar do Brasil. Um palavrão ou outro acontece aqui dentro, escorrega. Lamento, peço desculpas mais uma vez, mas procuro acertar. E quando erro, me desculpo também. Não tenho compromisso com erro. E eu sempre quis o melhor da minha pátria. E tenho certeza, se Deus, novamente, me der a honra de ser presidente da República, vamos melhorar mais ainda o nosso Brasil. Se passamos bem por pandemia, crise de falta d'água e guerra lá fora, imagine agora, com a economia ajustada, o que faremos nos próximos 4 anos. Me permite falar de gastos públicos, presidente. Críticos ao seu governo dizem que, neste momento, o senhor está pesando demais a mão na máquina pública na reta final da eleição e criticam a possibilidade de empréstimo consignado com o uso do Auxílio Brasil ou até mesmo depósitos futuros do FGTS para a compra da casa própria. O senhor que já criticou o Partido dos Trabalhadores, segundo o senhor, por endividar estudantes universitários, também não estaria nesse momento endividando a família brasileira? Nós estamos num período pós-pandemia. Lá atrás, em segundo plano, era dar um curso superior para o jovem. A intenção era atender
aos conglomerados de universidades privadas com recursos do FIES que saíram do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. E nós agora salvamos essa garotada. Mais de 1 milhão de jovens tinham dívidas impagáveis com o FIES. Mandamos o projeto para o Congresso. O Congresso aperfeiçoou esse projeto. E hoje em dia você pode negociar a sua dívida do FIES junto à Caixa ou Banco do Brasil por aplicativo. E essa anistia chega até 99%. Quando nós acertamos a questão do consignado para o pessoal do Auxílio Brasil e do BPC, foi uma maneira de tirá-los das mãos de agiotas. Pode, inclusive, fazer um acerto com a Caixa Econômica Federal, a Caixa compra essa dívida de vocês e vocês vão pagar um juros menor. Nós estamos tirando da inadimplência milhões de pessoas que vão recorrer, já estão recorrendo do consignado, repito, no Auxílio Brasil e também no BPC. Presidente, o líder do MST, João Pedro Steddi, ele disse recentemente que caso Lula vença as eleições, deve acontecer uma retomada do Movimento Sem Terra. Eu gostaria de saber, primeiro, o senhor acredita nessa possibilidade e, segundo, a que o senhor acredita a queda de invasões durante o governo, do seu governo? Isoladamente, temos notícias de que o MST está se reorganizando. Eles estão tendo dificuldades, primeiro porque eu tirei dinheiro de ONGs que iam para eles. Tinha bancos oficiais nossos que, de forma indireta, mandavam dinheiro por ONG para essa turma do MST, para enriquecer João Pedro Steddi e José Rainha Júnior. Como é que nós tiramos a força do MST? Nós pegamos os assentados, que eram pessoas que tinham alguns hectares com eles, né, no assentamento, e eles eram usados pelo MST para invadir terra dos outros. Nós titulamos essas terras. Nós já demos 420 mil títulos, que é o registro, aquele documento que esse pessoal outrora do MST não tinha. E ao fazer isso, nós demos dignidade a eles. Essas pessoas passaram a ser cidadãs de verdade, passaram a integrar de verdade a agricultura familiar, que nunca teve tanto apoio do nosso governo, de outros governos, como está tendo no nosso governo. E deixo claro, quando falo em mulher também, né, ou mulheres, esses 420 mil títulos, 80% deles foram para as mulheres. Nós entendemos que esse título, essa propriedade em nome da mulher, é uma garantia maior para os filhos e netos dos casais. Ou seja, tiramos a força do MST titulando terras. É isso que nós fizemos. Agora, vale a pena alguns números aqui. No governo Fernando Henrique, tínhamos uma invasão de terra por dia, em média. No governo Lula, 20 invasões por mês. No meu governo, 5 por ano. Tanto é que há 3 anos e 4 meses, vocês não têm notícia de invasão de terra. Levamos paz para o campo.
O setor, o maior reajuste na história dos professores do Brasil foi do meu governo, 33%. Deixo claro que muitos nos procuraram para dar 10%. E como tínhamos recurso para isso, demos o 33% a eles. Também
Obrigado a todos. Obrigado. Boa noite. Obrigado ao senhor, presidente, pelo respeito ao tempo. Essa foi a entrevista com o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, do Partido Liberal. Quero agradecer não apenas a ele, mas a sua companhia e fazer um convite para que você acompanhe no domingo que vem, aqui na Record TV, na Record News e no portal R7, todas as informações sobre o dia da eleição e sobre a apuração dos votos. Fique agora com A Fazenda, Eleições 2022, o voto na Record. Estamos aqui para esse último bloco de considerações. O pós você acompanha aqui na Record News. Vou lembrar mais uma vez, obrigado a todos que estão acompanhando pelo YouTube da Record News. E faço um pedido. Se inscreva no nosso canal, fique informado 24 horas por dia, de graça, na palma da sua mão. Então é só fazer a inscrição a essa audiência maravilhosa que a gente teve hoje lá no YouTube, acompanhando, porque o brasileiro está de fato interessadíssimo nessa eleição. E claro, aqui hoje tivemos a oportunidade, queríamos obviamente a participação dos dois candidatos. Infelizmente não foi possível, mas o presidente Jair Bolsonaro esteve aqui e falou sobre o seu plano de governo, sobre as suas propostas, criticou obviamente o outro candidato, mas foi uma oportunidade ímpar para a gente, a tão perto da eleição, ter uma noção mais exata, você que está na dúvida, tirar as suas dúvidas justamente aqui na Record News, na R7 e na Record TV. Falou bastante sobre as propostas de governo agora no final, né? Nos momentos das considerações finais. Ele se disse contra o aborto, declaradamente, contra invasões a propriedades privadas. Também disse que não compactua com uma volta ao passado, a corrupção que foi várias vezes discutida aqui, e a gente acompanhou toda essa sabatina que durou mais de 1 hora, com várias perguntas, vários temas colocados aqui. Gustavo, sabe o que eu queria falar? Ele também exaltou bastante o ministro da Economia, Paulo Guedes, ministro que já teve momentos em que ele não estava bem colocado com o presidente da República. Inclusive, Bolsonaro fez aqui uma meia-culpa, disse que foi contra, num primeiro momento, ao auxílio emergencial no começo da pandemia, e por insistência de Paulo Guedes, eles, né, e o país, o governo conseguiu ajudar a população que mais precisava naquele momento. Esse foi um fato que me chamou bastante a atenção, e também exaltou os bons números da economia e disse que o Brasil passou a ser um exemplo a outros países que sofrem com a inflação e também com baixo crescimento. Isso era um tema que eu tinha mencionado, né, que ia ser explorado pelo presidente Jair Bolsonaro, até porque se a gente colocar em comparação com as grandes economias do mundo, o Brasil hoje vive justamente um momento mais tranquilo se comparado a essas nações, Estados Unidos, a própria Europa, que tem ali uma guerra em seu jardim. Então, isso dificulta muito mais para justamente os europeus. E aí ele explora muito, e você fala sobre essas rusgas que às vezes acontecem entre o ministro Paulo Guedes e o presidente Jair Bolsonaro. Ele já brincou até outras vezes, né, que é um casamento. Às vezes você não se dá bem, ele adora fazer essa analogia, o ministro né? Paulo Guedes, que já disse, né, que nem seria ele a pessoa ideal para falar isso, mas disse: se reeleito Jair Bolsonaro, eu fico à frente do Ministério da Economia. E é uma promessa, né? Sempre foi um homem. Mas o que chamou a atenção
aplicativo que facilita a alfabetização de crianças, reduzindo aí o tempo, segundo o candidato, de 3 anos para 6 meses. O candidato Jair Bolsonaro continua aqui no estúdio da Record TV. A gente vê a movimentação das equipes de segurança.